A seguir, IGD Irajá. Você sabe que pode mudar até o curso de uma vida? Pode. Hoje, no primeiro culto, eu falava de Saul. Saul mudou o curso da sua história. Deus tinha uma história linda para Saul. Deus tem uma história linda para cada ser humano. Você sabia disso? Deus tem uma história linda para você. Mas se você não ouvir a Deus, ou se escutar e não seguir a sua direção, vai errar. E tomando caminhos errados, pode encontrar o desconhecido, ou seja, barreiras que não consiga transpor. Vencer. Com Jesus você vence. Eu estava falando hoje pela manhã sobre Saul. Saul, ele mudou o curso da sua história para o mal, para a desgraça. Saul ficou possuído por espíritos malignos. E não foi algo do acaso. Foi responsabilidade dele. Deus usou Samuel, profeta, para dar uma ordem a ele. Ele escutou, mas ele não deu atenção. Ele não cumpriu o que ele deveria ter cumprido. Ele não fez o que deveria ter feito. Ele errou feio. E para completar isso, ele fez pior ainda. Quando Davi derrotou Golias, e o povo começou a aclamar a Davi, a elogiar a Davi, a louvar a Davi, ele nutriu dentro de si um ciúme, uma raiva e por fim um ódio. E agora? As mulheres cantavam em dois grupos, aquele grupo imenso de pessoas aclamando a Davi, honrando a Davi. Então as mulheres tocavam instrumentos de percussão e bradavam que Davi havia vencido 10 milhares, mas Saul apenas alguns milhares. Ou seja, Saul venceu, mas venceu mirrado, venceu poucas coisas. O Davi é o grande vencedor. E quando as mulheres cantavam aquilo, levantou um ciúme no coração do Saul tão grande. Ele ficou tão enciumado, ele ficou tão enraivecido, que aquele espírito mau tomou conta dele. Às vezes as pessoas abrem a porta da raiva, abrem a porta da ira, não é? A ira é a raiva. Essa porta aberta vai trazer o ódio vai crescer. E de repente essa pessoa comete uma loucura, um ato impensado e desgraça a sua vida. Os irmãos sabem perfeitamente que as penitenciárias não ficam superlotadas só de pessoas perversas que planejaram a desgraça que iam causar. As penitenciárias não estão lotadas só de pessoas que dolosamente planejaram crimes. Algumas dizem, perdi a cabeça. Algumas dizem, quando eu vi já tinha feito. Assim também na eternidade, quantas pessoas passaram pela eternidade por um momento em que o diabo conseguiu dominar aquela vida e dizer, tua vida não vale mais nada, olha o que você fez, olha quem é você, olha o que você não conseguiu. Mas muitas pessoas, pessoal, muitas, se contaminam demais pelo que escutam e entram em caminhos errados. Algumas entram no caminho, literalmente, do desleixo da vida. Algumas entram até no caminho de algumas doenças, como anorexia e outras. Não, não quero saber de comida mais não vou saber, não vou me cuidar, vou me largar. A forma como se escuta. Quando Saul ouviu as mulheres aclamando a Davi, louvando a Davi, elogiando a Davi, sendo ele o rei, ele ficou muito enraivecido. Ciúme, raiva, ira e ódio. E naquela explosão, ele manifesta o demônio e tenta matar Davi.
Falamos aqui no primeiro culto. Davi foge de Saul. E Saul arma 3.000 homens. Prepara 3.000 homens. Como 3.000 atiradores de elite. E diz, vão no encalço de Davi, me tragam esse Davi. Porque eu pessoalmente, eu vou matá-lo. Só que Deus guardava o Davi de uma forma tão tremenda, tão minuciosa, tão zelosa, como Deus falou com Israel quando tirou do Egito. Deus disse através de Moisés, Moisés, diga ao meu povo que não tem outros deuses, que não fabrique deuses para eles, que eles não se envolvam com outros deuses, esses deuses inventados pelos homens, os próprios demônios. Eu estou parafraseando. Diga ao meu povo que eu sou um Deus zeloso. Eu estou de olho, meu povo. Eu estou atento a tudo. Eu estou parafraseando. Mas Deus disse, eu sou um Deus zeloso. E o Davi, irmãos, ele resolveu confiar nesse Deus zeloso. Olha, se tem alguém aqui que pretende, que deseja ser um verdadeiro adorador de Deus, não somente em cânticos espirituais, mas realmente ser adorador, ter um coração cheio de Deus, que ame a Deus de verdade, aprenda com Davi. Davi ensina muito. Alguns salmos de Davi são extraordinários. Você vê o Salmo 100, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Lá no final, esse já não é do Davi, mas está lá no final, é Salmo. E tem muitos outros. Só que aquele ódio do Saul, o ódio do Saul, o levou ao suicídio. Quando o demônio consegue entrar num corpo, pessoal, ele não vai fazer carinho, não. Ele quer destruir. Ele quer destruir aquela pessoa. Ele quer destruir o casamento. Ele quer destruir a família. Ele quer acabar com uma empresa. Ele quer acabar com as portas de emprego. Você imagina um empresário que tenha 100 empregados. Se todos forem casados e tiverem família, você diz, esse empresário, através dessa empresa, ele sustenta 100 famílias. Se ele tiver 1.000, são 1.000 famílias, multiplica aí por 3, 4, 5 mil pessoas, uma pessoa que Deus levantou para sustentar, que através daquela pessoa, a realidade é essa, uma porta. Tudo isso por quê? Porque Saul escutou e colocou o coração, ou melhor, o que ele escutou com os ouvidos físicos, ele trabalhou aqui, gravou aqui e colocou aqui. E aqui dentro de Saul, aquelas vozes exaltando o Davi estavam corroendo o Saul de raiva, de ciúme, de inveja, de ódio. Saul entrou no caminho do ódio. Eu disse, às vezes a pessoa entra no caminho de uma doença, porque ela escuta algumas coisas que ela não suporta, ela guarda no coração, ela perde o apetite ou ela não se esforça para vencer. Ela põe as atenções naquilo, ela põe aquilo dentro de si, e o diabo conseguiu. Pessoas podem ir à morte, podem acabar com a própria vida, podem cometer um ato de atrocidade, de loucura, uma desgraça e destruir a sua vida inteira pela forma de ouvir. Todo ser humano que tem uma boa audição, glória a Deus por isso, tem ouvidos físicos perfeitos. Mas o que muita gente não sabe é que o nosso espírito, que é o nosso coração, ele também tem ouvidos. Você vê na Bíblia, às vezes, Jesus dizendo, se queixando, que alguns do povo judeu o escutavam, mas não guardavam o que ouviam. Então ele disse assim, certa vez ele disse assim, porque ouvindo não ouvem, vendo não veem, não compreendem, então não são curados. Ouvindo não ouvem, ou seja, escutam com os ouvidos físicos,
mas não abrem o coração para receber lá dentro as palavras de Deus. Então os ouvidos do coração para Deus estão fechados. Não se preocupe. As nossas emoções têm tudo a ver com o que a gente escuta. Você imagina uma moça que está namorando um rapaz a quem ela já está amando, ela está sonhando com o casamento, e aí chega um dia, determinado dia, ele vira-se para ela e diz: meu bem, quero casar contigo, quero que você seja minha para toda a vida. Eu duvido que ela vá dormir de imediato quando ela chegar em casa. Vai? Quantas mulheres aqui lembram do dia que foram pedidas em casamento? E os homens, lembram do dia que pediu? É porque hoje a mulher está mais adiantada do que o homem. As mulheres pedem mais do que os homens. O negócio está complicado, hein? Quem lembra do dia que foi pedido em casamento ou do dia que pediu em casamento? Lembra assim? Levanta a mão. Que festa, não? Que festa! As tuas emoções foram nas nuvens, foram ou não foram? Sim ou não? Não foram, não? Vamos ser realistas. As tuas emoções foram lá nas nuvens? Hã? Você foi em cima de uma nuvem. Como é que você fez? Bom, se esse pedido foi feito... O meu marido me pediu em casamento dentro do ônibus a caminho do colégio. Dentro do ônibus. Virou para mim e falou: quer casar comigo? Eu falei: o quê? Dentro do ônibus. Engraçado, né? Pois é, e aí? Aí você chega em casa: mamãe, eu tenho algo para te contar. Ou você chega assim: mamãe, eu tenho uma coisa para te falar. Duvido. Viu? Sabe por quê? Porque você recebeu no coração e explodiu de alegria. O teu coração se encheu de alegria. Mas e quando você chegou um dia no seu trabalho, seu colega de trabalho, seu amigo, o melhor amigo que você tem lá dentro, chegou para você e disse: fulano, o chefe está com raiva de você, não está suportando o teu trabalho. Como é que ficou o teu coração? Então presta bastante atenção. Agora eu não vou falar de Davi e de Saul, eu vou falar de Jesus. Por quê? A Bíblia diz que José casa-se com Maria, ela está desposada com ele. E o anjo avisa para o José. E o José pensou em largar Maria. Eles estavam noivos, se casaram. E a Bíblia diz claramente que José não conheceu Maria até o nascimento de Jesus. Esse não conheceu significa que ele não tocou em Maria até Jesus nascer. Quantos têm essa certeza? Já sabem, já aprenderam isso. Toda a igreja. Foi esse o motivo da nossa cantata, explicar quem é Jesus. Acabar com esse misticismo. Maria virgem, eternamente virgem, sempre virgem. Não. Jesus nasceu de nascimento natural. Não tinha cesariana. Mas e aí? Aí depois José e Maria foram viver a vida deles. Marido e mulher. Aí Jesus teve irmãos. A Bíblia diz que eram 4 irmãos. Todo mundo sabe disso? Quem não sabe tem que saber. Se tiver um visitante essa hora, o pensamento já subiu, já assim, já estourou lá para fora assim. Que heresia! Heresia não. Realidade bíblica. Quem tem ouvidos para ouvir, que escute. Quem quer continuar sendo enganado, continue. Mas Jesus teve então 4 irmãos. José e Maria tiveram mais 4 filhos. Jesus veio de Deus. José não tem nada a ver com isso. Ele apenas é um pai adotivo. Mas depois eles têm 4 filhos e filhas mulheres. O que acontecia entre eles? Bom, entre os 4 eu não sei porque a Bíblia não fala muito sobre isso. Mas fala que os irmãos de Jesus não o queriam por perto. Porque você imagina. Tudo bem, eles eram judeus. Eles eram praticantes do judaísmo. Eles seguiam a lei de Moisés. Eles cumpriam os rituais que cabiam a eles.
Mas eles achavam absurdo como Jesus vivia. Porque Jesus vivia para ensinar o povo a andar com Deus, ensinava coisas extraordinariamente maravilhosas que o mundo às vezes não aguenta ouvir. Dizia assim: ei, libere perdão para todo mundo. Ame o seu inimigo. Você tem que libertá-lo. Ore por ele. Mas depois Jesus curava, expulsava demônios. E Jesus sempre com aquela linguagem espetacular para dizer: olha, abençoa, não amaldiçoa. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Aí o pessoal estava escutando isso, ficava com raiva. Para, porque eu não levo desaforo para casa. Fica com esse negócio de ame todo mundo. Os mansos herdarão a terra. Para. Bom, eles não suportaram a convivência com Jesus. Chegou o dia da festa da Páscoa e todo judeu ia à festa. Jesus, como judeu, tinha que ir à festa e ele ia. A festa era dele, ninguém sabia. Mas ele era o dono da festa, foi ele que instituiu. Só que agora ele é um homem. Você sabe que foi Deus quem falou com Moisés? Não, foi Jesus. Quem falou com Moisés? Foi Jesus, antes da encarnação. É isso que a gente tem explicado, pessoal. E Jesus estava ali em pessoa. Mas o que aconteceu? Todos eles iriam. Os irmãos de Jesus sabiam que todo judeu tinha que ir à festa. Aí sabe o que acontece? Eles pensam: ele também vai estar lá. A gente vai querer, né, escolher uma mina lá pra gente casar. E aí ele vai ficar de olho na gente. Pode brincar, não? Ué, mas eles não casavam? Jesus não, ele é Deus. Jesus é Deus. Ele instituiu o casamento e ele abençoou o primeiro casamento da face da terra. Diga: Jesus é Deus. Diga mais forte: Jesus é Deus. Ele é Deus. O que aconteceu? Sabe o que os irmãos de Jesus fizeram? Abra sua Bíblia em João capítulo 7. Evangelho de João, capítulo de número 7. Você leu o título comigo? Quem leu o título comigo? A incredulidade dos irmãos de Jesus. E depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos. Disseram-lhe, pois, os seus irmãos, era a festa dos tabernáculos, corrigindo aqui. Versículo 3. Disseram-lhe, pois, seus irmãos. O que eles disseram? Vamos juntos? Sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que faz. Dá uma paradinha, tá vendo? Eu acho interessante, irmãos, que tem determinados lugares ou determinados povos religiosos que dizem assim: esses irmãos de quem os crentes falam que são irmãos de Jesus, não são os discípulos de Jesus. Não, aqui você vê caracterizados literalmente em dois grupos. Os irmãos de Jesus viram-se para ele, dizem: sai daqui, ou seja, a gente não quer você por perto. Eu vou ler de novo, versículo 3. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam o que tu fazes. Ou seja, nós não somos teus discípulos. Nós não somos teus discípulos. Nós não somos teus discípulos, ou seja, nós não queremos te ouvir. Nós não queremos ouvir os teus ensinamentos. Jesus enfrentou esse problema com os irmãos dele. Eu não sei se você é rejeitado, se houve algum problema sério contigo, se você tem sido rejeitada no seu casamento, se você tem sido rejeitado, porque o diabo é mestre em colocar um nojo no coração, em trabalhar pensamentos. Ele é mestre. Às vezes são irmãos mesmo. Tem irmãos que os pais sofrem muito. Sem Jesus é complicado. Quando um irmão sente ciúme do outro e começa a nutrir uma raiva, misericórdia, é um caos na família.
É um sofrimento tenebroso. Você lembra do caso de Caim e Abel? Caim teve ódio de Abel porque ele teve, na verdade, ciúmes dele. Porque o Abel sabia agradar a Deus. E Caim percebeu que tudo que Abel fazia para Deus, Deus recebia. Teve raiva. Talvez já tivesse ciúme dos próprios pais. Sabe aquilo que alguns escutam? Queridinho do papai, queridinha da mamãe, queridinho da mamãe, queridinho do papai. Isso é tenebroso. Tem pais que sem Jesus não sabem lidar com isso de jeito nenhum. Já houve casos como o de Caim. Caim matou Abel. E com certeza no mundo inteiro, muitos e muitos casos estão diante de Deus que serão julgados no dia do juízo. Porque tudo começou mais ou menos da mesma forma. Falou uma coisa e o outro não aguentou ouvir. A forma como ouviu. Enquanto é queridinho do papai, queridinho da mamãe, vai levar. A hora que disser sua praga, sua peste, eu te odeio e eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí o outro diz assim, só me defendi. Então os irmãos de Jesus disseram, sai daqui, atente para isso, sai daqui. Vai lá para a Judéia, vai para junto dos teus discípulos, vai. Eles é que gostam de te ouvir. Nós não queremos te ouvir, a gente não quer te ouvir. Então Jesus foi rejeitado pelos irmãos. Agora, como é que Jesus reage a isso? Bom, ele vai dar uma bronca nos irmãos, ele vai colocar os irmãos no lugar dele, ele vai dizer, olha aqui, eu sou Deus que desci do céu. Não vai fazer nada disso. Observa a tranquilidade de Jesus. Versículo 4, os irmãos ainda estão falando. Versículo 4. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Sabe o que eles estão dizendo agora? Essas coisas que você faz, ninguém consegue fazer, né? Você gosta de aparecer mesmo, né? Então, já que você gosta de fazer coisas extraordinárias, que são tão diferentes da forma como todo mundo vive e faz, né? Então, você quer ser famoso, né? Então, vai, se esparrama pelo mundo. Fica aqui nesse pedacinho, não. Olha a afronta dos irmãos dele. Se querem ser conhecidos, vai pelo mundo. Vai pelo mundo, vai lá, se joga no mundo. Olha só, pessoal. Versículo 5, agora está explicado. O Evangelho de João está explicando. O que ele está explicando? Porque nem mesmo seus irmãos... Aqui é a prova real de que não eram discípulos dele. Então, gente, Jesus foi rejeitado pelos irmãos. Eu falava no culto das 7 que eu tive um caso, não muito tempo, agora, pouco tempo. Agora, poucos dias. Recebi uma senhora, uma jovem mulher, muito angustiada, entrando num quadro depressivo, depressão mesmo. Por quê? Porque numa pequena discussão, o marido a chamou de gorda. Teve uma briguinha, sua gorda, sai daqui. Ou some da minha vida, um negócio assim. Meu irmão, acabou. Pastor, eu não consigo escutar a voz dele. Me fere a alma, não tenho apetite. Estou com vontade de morrer. Eu vivi minha juventude me preparando para ser esposa e para casar. Casei por amor. Agora o que acontece? A gravidez me engordou muito. E eu estou lutando, mas eu não consegui. E agora então não estou com vontade nenhuma de me cuidar. Acabou minha vida. Eu falei, só por isso? Pastora! Então vamos nós explicar. Você é de Jesus? Sou. Você é de Jesus? Sou. Peraí. Você é de Jesus? Sou. Você sabe como é que se começa a servir a Cristo? Sabendo ouvir. E aí abri a palavra. Tiago diz, todo homem, gênero, o homem ou a mulher, seja pronto para, tardio para, e tardio para se irar. Então, para ouvir tem que ser pronto. Mas peraí. Mas ela não estava preparada para ouvir aquilo. Pronto para ouvir. Ela não queria ouvir aquilo, mas ela ouviu. E aí, eu disse para ela, escuta, o apóstolo Paulo disse que a fé vem pelo ouvir. Falei, por que você não ouve mais a Jesus e menos seu marido? Mas eu tinha que ouvir, ele estava na minha cara, falando na minha cara. Falei, filha, você tem ouvidos e ouvidos. Todo mundo tem.
Quem é perfeito de audição tem ouvidos físicos. Amém? Ouvidos físicos. O ouvido que tem a orelha cobrindo aqui, tem a orelha, ó. E tem um buraco aqui chamado ouvido. Tem um martelo, tem mais alguma coisa, tem um tímpano. Os otorrinos é que entendem muito bem do assunto. Então você tem ouvidos que te fazem escutar tudo. Você passa na rua e tem alguém de repente gritando lá e soltou um baita de um palavrão. Você escutou. Que culpa você tem? Seus ouvidos são perfeitos, graças a Deus. Aí a pessoa diz, pastor, eu não aguentei como as pessoas estão, meu dente passa na rua, só escuta palavrão. Eu falei, que bom que você escuta. Pastora, não, palavrão, mas que você escuta. Então fala pro teu irmão, que bom que você escuta. Diga audição perfeita. Claro que ninguém quer ouvir coisa feia, mas a tua audição é perfeita. O surdo não tem esse problema. Surdo não tem problema com palavrão. Só se ele fizer a leitura labial. O problema não é esse. O problema é quando a pessoa que você mais ama te lança uma ofensa, te rejeita, te joga lá embaixo. Ou quando você escuta que alguém das tuas relações, alguém bem próximo, te jogou lá na lama. Ou diz que o teu trabalho é um lixo, é uma porcaria. Como é que você reage a isso? Os irmãos de Jesus disseram, sai daqui. Eles não tiveram coragem de dizer, some de perto da gente, que ele tem vergonha de você. Você fica aí, você é demais do céu, você é demais. Você incomoda. Essa moça disse, pastor, eu perdi o apetite, tento comer, não consigo. Cuidado, menino, você vai acabar sofrendo de anorexia. Ou talvez de inanição. Se você não conseguir botar nada para dentro, você vai acabar com a sua vida. Se você come, se enjoa e bota para fora, você vai morrer, vai perder a sua vida. Falei, vale a pena? Libera o perdão para ele. Não, já perdoei, não perdoou. Se você tivesse perdoado, seu coração estava num estado perfeito. Você estaria se cuidando. E aí? Falei, sabe qual foi o teu problema? Você não soube guardar os ouvidos do coração. Que ouvidos são esses? São os ouvidos da emoção ou das emoções. Esses são os verdadeiros ouvidos. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.